Oi pessoal, tudo bem? A proposta do vídeo de hoje é responder uma pergunta que não é muito simples não. A vida sexual depois da menopausa muda tanto assim? O sexo depois da menopausa ele fica tão diferente assim? Então, como tudo em medicina, não tem 8 nem 80, a gente tem uma graduação de coisas que acontecem entre os dois extremos, e isso vai acontecer também em relação à sexualidade pós-menopausa. Varia muito de pessoa para pessoa, porque a gente, quando pensa em sexualidade, é muito mais do que falar de corpos, de biologia. A gente está falando também de cultura, também de crenças, também de rotinas. Então, tudo isso junto vai interferir na minha vida sexual na menopausa. Lembrar, o que eu tô falando quando eu falo de menopausa? Menopausa é a última menstruação da mulher. E a gente só sabe que entrou na menopausa um ano depois que ela aconteceu. Então tem muita gente que confunde uma fase pré-menopausa, que é chamada de climatério, que é uma fase de transição, em que existe uma baita irregularidade menstrual, então as mulheres elas menstruam 2, 3 meses, aí para 6, aí depois menstrua mais um mês, aí depois fica mais 9 meses sem vir. Então, isso tudo, essa fase de transição, que é o climatério, ela ainda não é a menopausa. É um sinal de que eu estou chegando na menopausa. Menopausa é a última menstruação, e aí um ano após que aconteceu essa última menstruação, a gente pode falar que nós estamos numa fase de pós-menopausa. Então, acabou a minha vida reprodutiva, ou seja, eu naturalmente não consigo mais ter filhos. Óbvio que eu posso, né? Hoje a gente tem exemplos de pessoas que engravidaram depois da menopausa, mas aí já é com ajuda, já é, na verdade, de uma forma artificial, né? Com fertilização, mas enfim. Questão sexual, quando a gente pensa na menopausa, o que pode interferir? Então, primeiro pensando na questão biológica. A gente entra na menopausa porque existe um processo de envelhecimento, de queda de hormônios, basicamente. E são os hormônios sexuais, que é o estrogênio, progesterona, testosterona. Esses hormônios, eles atuam no nosso corpo inteiro. Então, eu vou ter alterações na questão cognitiva, então minha memória pode ficar alterada, a gente tem questões de pele, né, interferência na pele ficar mais flácida, com menos colágeno, com menos elastina, a gente tem menos turgor, né, a capacidade de reter água, a gente tem mais dificuldade muitas vezes na questão da lubrificação, porque o estrogênio, ele é um hormônio importante na vagina, fazendo com que o tecido da vagina, ele fique mais espessado, ele fique mais molhadinho, mais lubrificado, pronto para ter uma relação sexual menos ruim. E a gente pode ter outros sintomas, né? Um deles, que é muito clássico, é a questão do fogacho. Então, tem aqueles calores que arrepiam a gente, que vai e volta, que surge do nada, que muitas vezes passa vergonha. Então, aquela mulher que tá bem, de repente ela começa a suar, começa a ficar vermelha, passa mal e abre janela. Tudo isso vai acontecer nessa fase da pós-menopausa e não tem como falar que isso não vai interferir. Então, como é que eu vou falar para uma mulher que vive com fogacho, que tem vários episódios de ondas de calor, que a vida sexual dela não vai interferir, porque daqui a pouco ela tá bem, passa 5 minutos e ela já tá pegando fogo. Como é que a gente consegue ter relação sexual desse jeito, né, se não tratar? Então muda sim, muda um pouco a questão sexual por conta de todas essas alterações metabólicas. Então pensando, por exemplo, no sintoma mais comum da menopausa, 80% das mulheres têm fogachos. A gente pode pensar que esse fogacho vai interferir, não de uma forma direta na sexualidade, mas nesse pré, né, nessa questão do estar bem para ter um ato sexual. Já que por conta de fogachos, muitas mulheres não vão conseguir dormir direito, elas não vão conseguir que o parceiro, parceira, encoste, que tenha contato, porque elas estão com nojo, às vezes, de estar sempre suada, ou dá tanto calor que ela não quer que encoste, então vai interferir na sexualidade. Tem que tratar. Existe tratamento para fogacho e tratamento de diversas formas. A gente pode usar hormônio, pode usar não hormonal, pode usar fitoterápico. É sentar e conversar com o médico que eu posso fazer. E aí, esse já é um fator que interfere, que a gente pode trabalhar quando pensa em sexualidade na menopausa.
Outra questão que é muito importante, a questão da atrofia genital. A atrofia genital, ela é quando o tecido, né, da vagina, ele fica mais fininho. Isso pode fazer com que a gente tenha relações, principalmente as relações que têm penetração, elas sejam desconfortáveis e dolorosas. Então, também tem tratamento, também existe formas da gente lidar com isso, e isso pode acontecer depois que eu entro na menopausa e interferir na minha relação sexual, tornar aquele ato sexual menos prazeroso ou até doloroso mesmo, dependendo da intensidade, insuportável, alguma coisa não desejada. E aí, a gente pode pensar também quantas mulheres não associam a menopausa com falta de libido e entendem, né, que eu entrei na menopausa, logo eu estou sem libido. Não podemos esquecer que a questão da sexualidade, ela é mais do que biológica. Então, quando eu penso em sexualidade, eu não penso no meu corpo e nos meus hormônios e acabou. Existe um contexto cultural, existe um contexto de crenças e tabus e rotinas e regras, relacionamento, tudo isso vai interferir na minha questão sexual. E a libido, ela tem muito mais a ver com questões mentais, de culturais, do que necessariamente questões hormonais. A gente pode pensar que o fato de eu ter menos hormônios sexuais vai interferir na minha libido, logo a minha sexualidade na menopausa vai estar comprometida. Mas isso não necessariamente acontece com todo mundo, por quê? Existe todo esse contexto cultural. E na menopausa, hoje, a gente tem mulheres vivendo diversas fases. Então, eu tenho mulheres, por exemplo, que estão num relacionamento há 30, 40, 50 anos, que já tem uma parceria fixa de muito tempo e que essa parceria já não traz mais tanta novidade. É uma parceria que caiu na rotina. Então, para essas mulheres, por exemplo, é muito mais comum perder a libido, entre aspas. Não porque ela não goste do parceiro dela, não porque ela não tem interesse mais por ele, mas porque junta tudo isso, né? Tá com calor, tá com ressecamento, e ainda uma parceria que não traz não tempera, né, a relação, não traz um pouquinho de novidade, não enche de tesão, o sexo fica indiferente. Por outro lado, a gente também tem mulheres nessa mesma fase que estão solteiras, que se divorciaram, que estão querendo, de repente passou a vida inteira num modelo e quer romper com esse modelo, conhecer gente nova, curtir, aproveitar, descobrir o que é orgasmo. E aí elas estão numa fase totalmente diferente dessa daqui. Estão querendo conhecer gente, estão com um desejo imenso. Isso tudo por quê? Se as duas estão na mesma fase em termos biológicos, né? As duas não têm hormônio. Porque a gente tem essa questão cultural. Então é importante também avaliar como é que eu enxergo o chegar na menopausa. Eu enxergo como fim, né? Então, quer dizer, eu não posso mais ter filhos, a minha vida sexual resume a isso, a reprodução, ou não? Eu estou enxergando como uma fase de redescoberta e de novas descobertas e de criação e de mudança. O fato de eu entrar na menopausa pode ser o start de um mundo novo quando a gente pensa em relação sexual. Quantas e quantas mulheres passaram a vida sem entender direito o que é ter orgasmo? Não só com parceiro, né? Muitas vezes você pode ter uma relação sexual que não resulte em orgasmo, mas você sente orgasmo quando você se masturba. Mas tem muita mulher que sequer faz isso, né? Que não tem, não digo habilidade, mas não tem coragem de se tocar, de conhecer o corpo, de saber como é que funciona o clitóris e o que será que é orgasmo, qual que é a sensação que a gente tem quando sente isso. Então, a gente precisa também levar em consideração isso, que muitas vezes o sexo na menopausa, ele vai mudar, não porque meu corpo mudou, porque para isso a gente tem hormônios, a gente tem cremes, a gente tem comprimidos, a gente tem mecanismos para fazer com que aquilo que tá meio baixinho, né, aquele hormônio que diminui, suba. Mas a sexualidade muitas vezes acaba mudando porque agora eu tô diante de alguns tabus ou diante de uma fase em que eu carrego tanta coisa, tanta crença, tanto peso, e isso pode fazer com que essa sexualidade que dá para ser vivida de uma forma plena, satisfatória, maravilhosa, acabe sendo bloqueada.
de alguma forma. O que eu quero dizer? Sim, vai haver mudanças, porque o seu corpo está em constante transformação. Então não espere, muitas vezes, chegar na menopausa com o mesmo vigor que você tinha com 18 anos, com a mesma resposta que o seu corpo dava aos 18 anos. É claro que isso vai mudar. Por quê? Se eu não corro igual corria com 18, se eu não tenho pique de ficar na balada e trabalhar no dia seguinte como se nada tivesse acontecido, como quando eu tinha 18, por que na área sexual seria diferente? Então esse vigor, ele sim vai mudar. As questões relativas ao corpo mesmo, né? É um corpo que muitas vezes traz marcas de todas as vivências que a gente teve, de partos, de quedas, de machucados, de, enfim, coisas que aconteceram do próprio processo de envelhecimento, né? Aquela mama já não é mais a mesma, a pele já não é mais a mesma, mas que isso faz parte do nosso viver. Viver é modificar-se, viver a vida é movimento, né? A gente tá sempre ficando diferente. E o sexo na terceira idade, ele deve também se modificar e ficar diferente. Então, procure atendimento médico se você tem algum tipo de problema relacionado a questões biológicas. Então, eu tô com fogacho, eu tô com secura, eu tô com dificuldade em relação a até memória, eu tô com cansaço excessivo, eu tô perdendo urina, enfim, seja o que for que aconteceu nessa menopausa, que são coisas muito comuns, procure atendimento médico para você tratar, porque tratamento tem, né? A gente não vai deixar de estar na menopausa, mas existe tratamento para você ter qualidade de vida, que isso é ser saudável. Sempre renove seus pensamentos, sempre reavalie seus conceitos, seus dogmas, seus tabus, as suas crenças, para que isso não entre na sua cama, no seu modo de desenvolver a sua sexualidade, para que ela seja uma sexualidade plena, né? Não, óbvio, não ficando só na questão do ato sexual em si, mas você exercer a sua sexualidade no seu autoconhecimento, no conhecimento com o outro, na criação de novas situações com sua parceria antiga ou com novas parcerias, para você poder descobrir e viver de uma forma plena o que é vida sexual saudável e ativa. E se por acaso você tá naquele grupo que fala, ó, pra mim não dá, eu já cumpri minha cota, eu não quero vida sexual, não curto, eu já passei a vida inteira, não tenho mais interesse, eu tô na menopausa, agora eu quero paz. Aceite-se, não liga pra A, B ou C, porque isso também é exercer a sexualidade de uma forma respeitosa, de uma forma feliz. Então, se pra mim, eu não quero mais, tô bem, ótimo, que bom. Mas se eu tô na pegada ainda, eu ainda quero conhecer mais, eu quero saber mais, eu quero buscar mais, eu quero finalmente entender o que é sentir prazer, vá atrás. Tem muita informação hoje, procure atendimento médico se você precisar, e seja ousada, aproveite, ouse, experimente. A vida sexual na menopausa, ela pode e vai ser tão satisfatória quanto em qualquer outra fase da vida. A única coisa que a gente não pode esquecer, ela pode ser diferente, mas menos satisfatória jamais. Hoje a gente fica por aqui, então. Se você tem alguma dúvida, quiser dar uma sugestão, fique à vontade. Um beijo enorme e até o próximo vídeo.